As diferenças no comportamento entre homens e mulheres sempre foi motivo de muito debate. Mas será mesmo que alguém está certo? Neste vídeo, vamos mergulhar neste divertido mundo da guerra dos sexos e entendemos um pouco mais sobre nossos diferentes mundos e comportamentos. As diferenças psicológicas entre homens e mulheres sempre existiram, porém não são absolutas e podem variar amplamente de uma pessoa a outra. Pesquisadores já afirmam que o cérebro de uma pessoa não nasce sexista, mas ele aprende a pensar dessa forma devido à pressão de nossa sociedade. Aprendemos desde a nossa infância de que forma uma mocinha ou um rapaz deve se comportar. Essa separação se inicia nas diferentes brincadeiras, nos brinquedos e no comportamento, que são divididos entre meninos e meninas. As crianças já começam a perceber que existe uma diferença por aí. Essas diferenças persistem até o final da adolescência. Mas quando as pessoas chegam à fase adulta, é que toda essa estrutura psicológica muda em função de um processo fisiológico geneticamente programado chamado de poda neural. Ao chegar à idade adulta, o cérebro analisa todas as conexões que pouco ou nunca utiliza e executa uma poda nos espinhos dendríticos. Isso significa que algumas atitudes que as pessoas tinham quando crianças, de repente desaparecem, pois muitos comportamentos e características da personalidade dos jovens e adolescentes são memorizados nas sinapses. Quando essa poda ocorre, o comportamento muda, pois as ligações sinápticas que moldavam o comportamento até aquele momento não existem mais. Então, percebemos pelo comportamento que o jovem agora é um adulto. Normalmente, acontece primeiro com as mulheres. Neurocientistas afirmam que a poda sináptica é uma forma do cérebro remover conexões e neurônios que não são mais usados e fortalecer as conexões mais usadas. Dessa forma, o espaço no sistema neural é ampliado, proporcionando mais eficiência para aprender e assimilar informações complexas durante a vida adulta. O biólogo celular Richard Lockton foi o primeiro cientista que estudou a apoptose, também chamada de morte celular programada, e mais recentemente conhecida como poda neural. Fez seu doutorado em Harvard e dedicou seu estudo principalmente na morte celular, desenvolvida em insetos, como o bicho da seda, e em uma época em que havia pouca pesquisa sobre esse tema. Richard Lockton fez contribuições significativas para o campo de estudos da poda neuronal. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Internacional de Morte Celular Programada. O processo evolutivo de nossa espécie moldou a forma como somos hoje, pois na época em que vivíamos em cavernas, o comportamento dos homens era proteger o clã, sair para caçar e criar estratégias eficientes de abate das presas. E para que isso fosse um sucesso, os homens desenvolveram o comportamento de ficarem quietos por longos períodos de tempo, justamente para não afugentar a caça. Pensar e criar formas de ataque melhoraram a pontaria e o senso de direção dos homens. Sua visão em forma de túnel, como se usasse binóculos, permitiu que mantivesse a caça no foco por longas distâncias, permitindo localizar e abatê-la mesmo em movimento. Nesse processo evolutivo, os homens se adaptaram para poder cumprir suas funções dentro dos grupos humanoides e se tornaram mais altos e fortes, com uma pele mais grossa, a fim de suportar os espinhos, pedras, tombos e mordidas enquanto caçavam. Hoje,
ainda percebemos esse comportamento nos homens quando ficam em silêncio por longos períodos de tempo, tentando resolver algum problema, ou quando saem, todos correndo atrás de uma bola, suportando tombos, caneladas, cotoveladas e socos, ou quando não resistem a um esporte perigoso ou muito arriscado, assim como foi nas sociedades primitivas. Já as mulheres, que geneticamente são menores em estatura e força física, ficavam nas cavernas, mantendo o fogo aceso, colhendo frutos e sementes, cuidando das crias, e para se proteger de predadores ou ataques inimigos, era fundamental estarem sempre se comunicando. Todas sempre tinham que saber onde todos estão, e essa rede de informação era passada de uma para outra por meio da fala. Essa habilidade existe nas mulheres até hoje, pois mesmo com todo mundo falando ao mesmo tempo, elas conseguem ouvir o que uma dessas pessoas está dizendo. A poderosa visão periférica feminina se desenvolveu neste momento e foi muito útil para flagrar a presença sorrateira de invasores, perceber os detalhes e ainda a capacidade de leitura corporal, a fim de perceber sinais de dor, fome, doença ou tristeza. O desenvolvimento da audição feminina também foi primordial para a sobrevivência do bando, uma vez que as mulheres escutavam o estalido de um possível predador muito antes dos homens, dando vantagem ao grupo. O grito das mulheres também foi uma ferramenta fundamental de alerta para a presença de predadores. Então, quando um ataque estava prestes a acontecer, era aquela gritaria, quebrando o fator surpresa do invasor e dando ao grupo tempo de reação. Atualmente, esse comportamento é o mesmo, quando grupos de mulheres se reúnem para conversar e colocar o papo em dia durante muitas horas, ou ainda quando conseguem ouvir o choro de uma criança que está em outra casa, ou quando acontece uma confusão, roubo ou um acidente. É normal ouvir as mulheres gritando como um sinal de alerta ao perigo, assim como foi na época das cavernas. Sem essas potentes ferramentas femininas, provavelmente não teríamos sobrevivido aos constantes ataques da natureza, pois os homens evoluíram para reagir instantaneamente a gritos e colocar-se em estado de alerta ao perigo. Essas diferenças foram forjadas através de milhares de anos e foram mudando a estrutura de nossos cérebros até os dias atuais. Os nossos circuitos cerebrais e hormônios que circulam pelo nosso corpo são em grande parte fatores que determinam a nossa forma de pensar e agir. Atualmente, alguns estudos feitos com tomografia analisaram o cérebro de mulheres em estado de repouso e demonstraram que 90% mantinha altos níveis de atividade, contra 30% de atividade nos cérebros masculinos, demonstrando que as mulheres estão sempre atentas e analisando informações que recebem do ambiente, quase que de forma ininterrupta. Por meio dessa habilidade de estar sempre cruzando informações, elas sabem o que seus filhos pensam e querem, e se estão indo bem ou mal na escola, o que seu marido fez ou pretende fazer. Sabem interpretar as intenções de seus amigos e colegas, percebem estados de tristeza, alegria, melancolia ou dor nas suas amigas e parentes e ainda conversam com animais e são peritas em descobrir a verdade. Já os homens, que são mais práticos, pensam no que têm para comer, bebem cerveja, assistem TV e dormem bastante. As mulheres ainda possuem capacidades motoras e cognitivas que as diferenciam dos homens, como executar tarefas todas ao mesmo tempo, telefonar, cuidar da panela no fogo, pensar na roupa que vai sair, escutar o que seu filho está fazendo, assiste a TV, tudo ao mesmo tempo,
habilidade que é impossível para os homens, que precisam fazer uma coisa de cada vez. Quem nunca viu um homem pedir para baixar o volume da TV para que possa atender ao telefone? Para os homens, falar pouco e se manter em silêncio por muito tempo é perfeitamente normal e lhes permite assistir a um filme inteiro sem interrupção. Mas as mulheres são capazes de assistir ao filme, mexer no celular, explicar o filme para alguém e não perder a fala dos atores, pois são capazes de falar e ouvir ao mesmo tempo. Os centros da fala e audição femininos trabalham simultaneamente. Por esse motivo, conseguem falar todas ao mesmo tempo e ainda se entenderem. Se uma mulher conversa muito com seu parceiro, é porque ela o ama. Se conversa muito pouco, ele deve se preocupar. Isso acontece porque as mulheres demonstram interesse por meio da fala. Geralmente, os homens têm muita dificuldade em pedir desculpas. Isso porque, ao pedir desculpas, eles admitem que estão errados, o que para alguns pode ser constrangedor. Em banheiros públicos, os homens preferem divisórias do chão ao teto entre as cabines. As mulheres preferem as cabines com vãos, para que possam conversar e passar objetos uma à outra. Os homens, se tiverem uma lesão séria no lado esquerdo da cabeça, correm o risco de ficarem mudos. Já nas mulheres, esse risco é muito baixo, pois elas têm centros de linguagem nos 2 hemisférios do cérebro e podem produzir de 6 a 8 mil palavras por dia, e os homens, no máximo, 2.400 palavras. Segundo o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, DataSUS, em 2023, os homens são 84% das vítimas de atropelamento contra 16% das mulheres. Já em um estudo da Unicamp, encomendado pela empresa Zignet, demonstra que, como motoristas, os homens se envolvem em mais acidentes do que as mulheres. Em parte, isso acontece porque as mulheres têm um campo visual periférico mais desenvolvido do que os homens e conseguem enxergar em um ângulo de 45 graus para os lados e para cima e para baixo. Isso é uma grande vantagem quando se tem que tomar uma decisão rápida no trânsito. Já os homens, naturalmente, se arriscam mais, pois calculam melhor as questões de espaço e velocidade, dirigem melhor que as mulheres à noite, conseguem estacionar melhor e usar mapas com precisão. Tudo devido à sua visão espacial e de longo alcance bem desenvolvidas, comandada pelo hemisfério direito do cérebro. Em geral, as mulheres confundem direita e esquerda. Isso acontece porque elas usam os 2 hemisférios do cérebro para se orientar no espaço. As mulheres tendem a ser mais propensas a buscar conexões emocionais e construir relacionamentos duradouros, enquanto os homens podem ter uma abordagem mais prática e não tão romântica. Homens valorizam as realizações, as mulheres valorizam os relacionamentos. Quando uma mulher está com problemas em seu relacionamento, não consegue se concentrar no trabalho. Quando um homem está com problemas ou insatisfeito com o trabalho, não consegue se concentrar no relacionamento. As mulheres observam os corpos masculinos, assim como os homens. Porém, diferente dos homens que devoram com os olhos ou têm que virar a cabeça para apreciar a beleza de alguém que está passando, as mulheres com sua poderosa visão periférica nunca são pegas quando olham para os homens, pois possuem mais células nervosas na retina. Dessa forma, conseguem enxergar o que querem sem movimentar a cabeça. Devido à sua visão de túnel, os homens nunca acham as coisas na geladeira ou armário. E quando as mulheres encontram sem problemas, eles as acusam de esconder esses objetos.
Na vida íntima, os comportamentos entre homens e mulheres são bem diferentes, pois a libido da mulher funciona como um forno, atinge a temperatura máxima lentamente e demora muito para esfriar. Já os homens funcionam como um micro-ondas, atingem a temperatura máxima muito rápido e esfriam mais rápido ainda. As mulheres querem homens bonitos e sensíveis. Para os homens, essas distinções são um mistério. Muitas mulheres reclamam que seus parceiros estão distantes durante as conversas do casal. Isso porque os homens acham que estando fisicamente ali já basta, mas na verdade, as mulheres precisam que os homens estejam presentes emocionalmente, o que para alguns é bem difícil e até estranho. As mulheres escolhem as roupas que irão vestir, levando em consideração o clima, a moda, o lugar, ocasião, o estilo do lugar em que vai e também como está se sentindo. Já os homens, em 5 minutos antes de sair, vestem aquela roupa que está em cima de uma poltrona. Alguns estudos confirmam que a maior fantasia das mulheres é ter 2 homens ao mesmo tempo, um deles lavando a louça e o outro limpando a casa. Apesar de tudo, homens e mulheres precisam reconhecer que são biologicamente diferentes e não exigir que as expectativas de um ou de outro sejam atendidas. Essas cobranças geram frustrações por um motivo que não pode ser mudado. Homens e mulheres são tão diferentes em seus comportamentos que é inacreditável que consigam viver juntos. Mas a vida é assim mesmo. E viva as diferenças, pois o que importa é a felicidade. Essas são apenas algumas das diferenças gerais que podem ser observadas entre homens e mulheres no comportamento psicológico. É importante lembrar que cada indivíduo é único e pode não se encaixar nessas generalizações. No entanto, é fundamental evitar estereótipos de gênero e reconhecer a diversidade e a individualidade de cada pessoa.